Olá, querido amigo que segue o canal Todavia, seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você também não segue a gente, não tem problema, porque você é bem-vindo do mesmo jeito. Se você não conhece nada no nosso canal, saiba que hoje nós vamos falar sobre um assunto bem intrigante, porque aqui nós costumamos falar sobre assuntos relacionados com fé cristã e mundo contemporâneo. Hoje a gente vai falar sobre um livro que tem provocado bastante barulho, não porque a intenção talvez seja causar polêmica, mas a própria natureza do assunto já é polêmica. Assista até o final e veja um pouquinho mais sobre a questão da natureza de Cristo e como isso tem causado barulho nos meios adventistas. Eu não me apresentei ainda, mas para quem não me conhece, eu sou o pastor Douglas Reis. Esse canal, todavia, já existe aqui há algum tempo e se você não conhece nada sobre ele, assista alguns vídeos que a gente tem produzido por aqui. É muito importante também que você já deixe o seu like, porque essa é a maneira de você reconhecer o trabalho que é feito. E dá muito trabalho em termos de pesquisa, de edição, então nos ajude reconhecendo esse trabalho e também divulgando para os seus amigos. Hoje eu falo desse livro aqui, God's Character, ou O Caráter de Deus. Ele tem ainda uma continuação, In the Last Generation, e a última geração. Do que se trata esse tema da última geração? Existe a chamada teologia da última geração, ou TUG, numa sigla para ficar bem simples. Essa teologia foi se desenvolvendo ao longo de décadas no Adventismo, com as suas raízes provavelmente em Jones e Wagner, depois com Andreasen, que são teólogos bastante consagrados e também polêmicos no meio adventista. Basicamente, em resumo, sem entrar em muitos aspectos mais técnicos, essa teologia tem alguns pilares. Primeiro pilar, eles entendem que Jesus, ao vir a esse mundo, possuía uma natureza com propensão ao pecado, a mesma natureza pecaminosa que todos os seres humanos possuem ao nascer. Ao mesmo tempo, ele não pecou, ele venceu. E se ele pode vencer, ele é o nosso exemplo. Nós podemos vencer como ele e conquistar uma vitória absoluta sobre o pecado. Aliás, quando houver uma geração de cristãos representando o caráter perfeito de Jesus, Deus será vindicado diante do grande conflito com Satanás e o seu caráter visto como justo. Portanto, essa será a última geração. Então, quando essa geração estiver presente no mundo, Jesus poderá voltar. Claro que eu estou fazendo um resumo aqui mais ou menos desse pensamento. Estou me isentando de ver aspectos positivos e negativos. Apenas estou descrevendo, em linhas gerais, o que pensa o defensor da TUG. Pois bem, God's Character foi escrito justamente contra essa tendência. É um livro feito por acadêmicos, geralmente da Andrews, mas em uma linguagem muito simples e não técnica, porque o público-alvo desse trabalho aqui são tanto pastores e líderes como o público em geral. Então a gente pode colocar que um ponto forte desse material é a sua acessibilidade. Ao mesmo tempo, há capítulos aqui que são realmente pérolas, que destrincham conceitos bíblicos e conceitos de Ellen White de uma maneira muito sábia. E eu quero destacar aqui alguns capítulos. O capítulo 4, que trata de justificação, escrito pelo Dr. Richard Davidson, que é professor emérito em Antigo Testamento da Andrews, é um capítulo que tem muito material rico. A análise que ele faz de Isaías 53 é preciosa. Há muitas ligações do conceito de justificação pela fé com passagens do Antigo Testamento. E embora eu particularmente tenha algumas discordâncias em alguns aspectos da visão de Davidson sobre justificação, eu posso dizer que esse material tem muita coisa boa. O capítulo 8 também me chamou a atenção. Foi escrito por Darius Ankevics, não sei como é que se pronuncia esse nome, mas o capítulo é interessante porque ele trabalha algumas citações de Ellen White quando ela afirma que Jesus é exemplo. Muitas pessoas que são oponentes da TUG tentam justificar dizendo que Jesus não é o exemplo, mas ele é o Salvador. E Darius aqui, ele justamente tenta conciliar, ele não pode negar que Jesus também é apresentado como exemplo nos escritos de Ellen White. Então ele tenta oferecer uma alternativa, uma explicação teológica para esse significado de Jesus como exemplo. Então há uma intenção aqui de fazer teologia. Teologia é diferente da apologética.
Apologética é justamente quando a gente procura defender a fé. E muitas vezes, esse é um problema não da apologética em si, mas um defeito de alguns apologetas, é que para tentar defender o cristianismo, acabam então fugindo dos dados bíblicos e apresentando alguns argumentos que seriam mais lógicos e filosóficos do que prioritariamente bíblicos. E aqui, embora não esteja lidando propriamente com os dados bíblicos apenas, mas também com aquilo que Ellen White escreveu, Jankovic ele faz um trabalho de tentar compreender. Seria muito mais fácil negar o conceito, seria a via mais simples, mas ele não foge dos dados, o que mostra que ele está preocupado em fazer teologia e não simplesmente apologética. O que dá um tom mais unificado para a apresentação é tanto a introdução como a conclusão escritas por John Peckham, que é um dos organizadores do livro, junto com o Dr. Jiri Moskala. Ambos são da Andrews. John Peckham é da área de sistemática e Jiri Moskala de Antigo Testamento. E John Peckham é um prolífico autor, um dos melhores autores novos do Adventismo, uma pessoa muito articulada, que tem um conhecimento muito vasto de teologia e identidade adventista. Então são esses alguns pontos fortes que a gente vê nesse trabalho aí. Agora falando dos pontos fracos dessa obra. Há uma certa irregularidade nos capítulos. Há capítulos que são bons, há capítulos que são médios e há capítulos em que você percebe a falta de teor acadêmico ou você percebe um nível mais superficial, o que é de se estranhar numa obra que foi escrita por acadêmicos. Também há alguns capítulos que são propriamente problemáticos, porque a gente percebe que existe uma perspectiva no texto que é justamente mais apologética, como eu vinha tratando antes. É uma luta tão grande para tentar ir contra Tug que muitas vezes se ignora alguns argumentos desses autores, principalmente alguns que são pretensamente baseados nos textos de Ellen White. Os proponentes da Tug se apoiam a algumas passagens de Ellen White e não há nenhum tipo de intento de pegar essas passagens e oferecer uma explicação alternativa. Aquilo que eu falei que acontece no capítulo de Jankovic é uma exceção. Parece que alguns autores que teriam a possibilidade de explicar o que Ellen White está dizendo se isentam desse fato e simplesmente se preocupam mais em combater a Tug. Então fica um diálogo entre surdos. Os proponentes da Tug usam textos de Ellen White para defender o que eles pensam e aqueles que são contra esse pensamento usam outros textos de Ellen White. Então o leitor que não é especialista nos escritos da autora, pode pensar assim, mas Ellen White está em contradição, aquela diz uma coisa, aquela diz outra. Isso pode gerar um tipo de descrédito em relação aos escritos dela. E o problema para mim é muito simples. Falta uma abordagem um pouco mais global que tente ler os escritos de Ellen White e compreender o que realmente eles estão dizendo sem nenhum tipo de preconceito. Para mim, uma abordagem assim provaria que tanto a Tug quanto a teologia que a combate têm os seus problemas. São baseadas em visões a priori, quando na verdade deveríamos construir a partir daquilo que a revelação nos mostra, tanto a Bíblia como os testemunhos. O capítulo 12 para mim me chama a atenção porque ele trata de alguns mitos no Adventismo e é muito curioso porque no aspecto do selo de Deus, o selamento, o autor Jiri Moskala, justamente um dos organizadores, fala que o selo ele tem muito mais um aspecto escatológico do que soteriológico. Em outras palavras, tem muito mais a ver com os acontecimentos finais do que com a salvação. E quando você consulta o livro Primeiros Escritos de Ellen White, você vê justamente o contrário. Ellen White explica ali que os selos vêm depois do término da obra de Jesus no santuário. O selamento então acontece sobre aqueles que estão salvos, a salvação deles é confirmada no juízo e, portanto, as punições que cairão sobre o mundo, as pragas, não serão derramadas sobre esse povo selado. É estranho que um autor adventista, um acadêmico de alto nível, desconheça o que Ellen White, a grande referência profética do movimento, escreveu sobre um assunto e toma uma posição contrária. Então é estranho que a gente esteja diante de um livro que tem uma contribuição muito oportuna, mas que em alguns momentos também perca a oportunidade de esclarecer um assunto tão sério. Embora eu discorde muito das teses levantadas pelos proponentes da Tug, eu entendo que o remédio não é simplesmente fechar os ouvidos e os olhos aos seus argumentos, mas é lidar com as passagens bíblicas e dos testemunhos de forma mais honesta e tentar esclarecê-los
por aquilo que eles são. Muitas vezes a gente está mais preocupado em combater, em fazer apologética, do que entender de verdade um assunto. E eu acho que isso pode ser um sério empecilho, um problema à teologia adventista. Dito tudo isso, eu posso recomendar esse livro como uma fonte preciosa para aqueles que estão interessados em conhecer o pensamento contemporâneo adventista. Eu acredito então que esse livro já esteja em processo de tradução, mas se você não quer aguardar até lá, você pode adquiri-lo em inglês mesmo. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para que você possa comprar esse livro com um desconto especial oferecido aqui pelo canal. É isso mesmo, você recebe pelo Amazon direto na sua casa o livro completo e você pode tirar as suas conclusões a respeito dele. Especialmente para você que estuda esses assuntos ou que tem algum conhecimento teológico, é um livro que abre muita discussão, é muito interessante pensar nas questões que ele traz e também verificar as possíveis respostas a essas questões que são bastante pertinentes para o adventismo contemporâneo. Estamos encerrando mais um vídeo. Se você gostou desse conteúdo, assista outro na sequência, deixe o seu like e também compartilhe. Um forte abraço, Deus continue abençoando você e a sua família.